Olá! Hoje vamos olhar mais a fundo para os factos sobre o Francisco Costa Rocha, que ficou mais conhecido, infelizmente, pela alcunha de Chico Picadinha. Sim, o nome que ficou marcado, né? Exato. Temos aqui um material que resume bem os crimes dele, que aconteceram principalmente ali nas décadas de 60 e 70, e também a situação bem invulgar dele no sistema de justiça do Brasil. Isso. O objetivo é entender os pontos cruciais mesmo, né? Do que aconteceu e por que a situação dele é tão particular. Perfeito. Então, para começar, os dados básicos. O nome completo, Francisco Costa Rocha. Alcunha, Chico Picadinha. Atividade criminosa confirmada. Olha, temos registros de 1966 e depois 1976. Duas vítimas confirmadas nesses anos. Isso, duas. E o modus operandi, a forma como ele agia. É descrita como extremamente brutal. Estrangulamento, depois esquartejamento, mutilação. Bem pesado. Sim, a brutalidade é um ponto central mesmo. O primeiro crime que se tem notícia de 66, a vítima foi a Margaret Suida Richthofen. Ela era identificada como bailarina austríaca. Ah, certo. O método foi esse: estrangulou, esquartejou e consta que depois ele espalhou partes do corpo pela cidade de São Paulo. Que horror! Por esse crime ele foi preso, sim, foi condenado e cumpriu cerca de 7 anos de prisão. 7 anos? Parece pouco, né? Considerando a gravidade do crime. O material não entra em detalhes do porquê dessa pena ou da libertação em 74, mas é um facto-chave. Com certeza, porque só 2 anos depois, em 1976, ele voltou a matar. Exatamente, foi muito rápido. A segunda vítima confirmada foi a Ângela Silva, que o material descreve como prostituta, E o método? tragicamente o mesmo. Repetiu o esquartejamento, só que dessa vez parece que a tentativa de se livrar do corpo não deu certo. Ele foi apanhado com partes do corpo ainda na casa dele. A polícia chegou antes que ele conseguisse, ocultar tudo. Nossa! E aí a consequência foi diferente, imagina. Bem diferente, sim. Dessa vez a condenação foi pesada. 30 anos de prisão. Mas é aqui que a história dele fica realmente singular, né? E o material que temos destaca isso muito bem. Que seria? Ele cumpriu integralmente esses 30 anos. Mas, e esse é o ponto, ele nunca foi libertado. Espera aí, cumpriu a pena toda e não saiu por quê? A explicação está nos laudos psiquiátricos. Todos eles, consistentemente, classificaram ele como perigosíssimo. Apontavam transtornos graves de personalidade, sabe? E um risco, assim, altíssimo de reincidência. Então a justiça se baseou nisso. Exato. Com base nesses pareceres, desde 98, que foi o ano em que a pena dele acabou oficialmente, ele está em regime de internação compulsória. Internação compulsória? Quer dizer, obrigado pela justiça, mas não como pena, e sim por causa do risco que ele representa. Precisamente. Não é mais punição pelo crime passado, mas uma medida de segurança por causa do perigo futuro que ele representa, segundo a psiquiatria forense. Ele está num hospital de custódia em Taubaté, São Paulo. Isso vem sendo mantido judicialmente. Sim, por decisões sucessivas, sempre com base nesses laudos que continuam a atestar a periculosidade dele, mesmo décadas depois dos crimes. É uma detenção que vai além da pena, justificada pela segurança pública, né? Pelo perfil dele. Então, resumindo o estado atual dele, com base no que a gente viu, Francisco Costa Rocha, o Chico Picadinho, está vivo, tem mais de 80 anos, Isso. e continua detido. Não pela pena original, que já acabou, mas sim sob custódia psiquiátrica obrigatória, por causa do risco. É impressionante pensar nisso. Sem dúvida. E o que esse caso traz, o que esses factos nos forçam a pensar, é a complexidade que surge. Como é que o sistema, tanto legal quanto psiquiátrico, lida com indivíduos que são considerados permanentemente perigosos? É uma questão difícil. Muito. Essa internação compulsória, que vai além da sentença, baseada numa projeção de risco futuro, levanta questões éticas, legais, muito delicadas. Quais são os limites para essa intervenção do Estado? Exato, e essa é talvez a grande reflexão que fica desse material. É um caso antigo, mas que continua atual, porque toca em pontos muito sensíveis, né? Sim, o tempo todo. O equilíbrio entre fazer justiça, proteger a sociedade e os limites da intervenção psiquiátrica no destino de alguém, mesmo depois de, digamos,
paga a dívida penal formal. Fica essa interrogação, né? Qual é o limite e o fundamento para manter alguém preso para sempre, com base no que poderia fazer? Pois é. É uma discussão que não tem resposta fácil.